iniciando mais uma sexta-feira de estudos para nós. Nós estudaremos o nosso livro Fonte Viva. O texto de hoje, o número 92, Demonstrações do Céu. E ele é muito interessante para nós, porque ele chama a atenção para aquilo que muitas vezes nós nos desviamos, que é exatamente a importância de nós fazermos brilhar aquela nossa própria luz, conforme Jesus já dizia antes, né? A gente começa aqui trazendo uma reflexão do Novo Testamento, o livro de João, capítulo 6. Vou ler para vocês aqui apenas um trechinho, e para a gente poder contextualizar um pouco aqui do nosso raciocínio. Aqui no item no versículo número 22, nós começamos assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava mais ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais nele, naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Todo o que o Pai dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E depois aqui ele continua com essa passagem, né? Bom dia, pessoal que chegou. Bom, aqui o que nós vemos de relevância, de mais relevante para o nosso estudo de hoje, é exatamente o pedido daquelas pessoas no momento em que Jesus disse que teria sido enviado para trazer exatamente esse pão do céu, que é o alimento do Espírito. Quando nós falamos, utilizando essas figuras, essas imagens, né, esses símbolos, muitas vezes, se nós não tivermos o cuidado de estudarmos com um pouco de profundidade, nós acabamos perdendo o seu real significado. Então, quando nós falamos pão do céu, nós falamos então do alimento do Espírito. E quando nós falamos do alimento do Espírito, muitas vezes nós esperamos que venha alguma coisa miraculosa e surpreendente e simplesmente nos transforme em pessoas melhores do que nós somos, de um dia para o outro. Ao frequentarmos, por exemplo, uma instituição religiosa e começarmos a ouvir os sermões, participarmos dos rituais, recebemos os sacramentos,
participarmos de atividades diversas que são realizadas nessas instituições de todas as linhas de pensamento, inclusive dentro dos próprios centros espíritas, que embora não tenham o mesmo cunho que uma instituição, uma igreja, por exemplo, tem, ele acaba sendo num ambiente com forte apelo espiritual para todos nós. Então é inevitável nós nos sentimos da mesma forma também dentro de uma igreja, naquela comoção que acaba sendo desenvolvida em nós. Então, quando nós participamos de uma atividade como essa, é muito natural que nós esperemos de imediato que haja uma transformação pelo simples fato de nós estarmos ali, na presença de religiosos, de sacerdotes, de representantes daquela filosofia, mais ou menos como uma simbiose, né? Simbiose é quando nós temos ali dois elementos que se aproximam e acabam por transferência um transformando o outro. Então nós imaginamos que estarmos presentes naquele ambiente já será o suficiente para que nós nos transformemos naquela condição, vamos dizer, mais elevada, ou até usando uma expressão religiosa, mais santa do que nós somos. Porque essa é a ideia, nós queremos alcançar o céu. Se a proposta é alcançar o céu, nós devemos nos santificar. Consequentemente, então, nós precisamos estar presentes nesse ambiente. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós levamos um choque. Porque então nós caímos numa outra realidade, dizendo que não importa a presença do lugar onde nós estaremos, no lugar onde nós estaremos, ou ao lado de quem quer que seja. De nada disso vai adiantar se nós não promovermos aquela transformação em nós mesmos. Então, naquela época, as pessoas queriam também, na época de Jesus, queriam alcançar essa transformação seguindo-o. Então, ia onde ele foi, onde ele ia também. E aí, então, no momento em que ele disse que ele veio trazer esse alimento do céu, esse pão do céu, que é exatamente aquilo que a gente falava, né, só para concluir o raciocínio agora, quando se fala nesse pão do céu, nesse alimento espiritual, o alimento espiritual não é um ambiente que vai te proporcionar pela sua simples presença. É necessário que você promova essa transformação a partir daquele alimento que é oferecido, que é exatamente ali o ensinamento, a nova filosofia para que nós possamos seguir. Esse alimento espiritual não é aquele alimento miraculoso, em que o fato de nós estarmos presentes, praticando tudo aquilo que aquela religião propõe em termos de ritos, em termos de sacramentos, nós vamos nos transformar. Então o alimento espiritual não é um milagre. O alimento espiritual, na verdade, é a oportunidade que nós temos, através da prática daquilo que nos é ensinado a partir dessas escolas. Por isso que é importantíssimo para nós modificarmos aquela nossa visão que temos das igrejas como sendo centros de milagres, e entender que cada religião é uma escola. E nós, dentro dessas igrejas, dentro dessas instituições, dentro dos centros espíritas, nós somos alunos. Então a religião tem a proposta de falar sobre aquela filosofia, de apresentar esses novos ensinamentos, de trazer esclarecimentos, e a partir dali o aluno então vai fazer a sua parte. Do contrário, nós imaginaremos que basta eu estar presente, que tudo de bom vai acontecer para a minha vida. Que tudo aquilo que eu desejo de felicidade vai acontecer para a minha vida. E a gente sabe que não é assim. Não, o alimento, na verdade, é tudo aquilo que nós recebemos de aprendizado. Para nós podemos utilizar uma comparação da doutrina espírita, que o alimento espiritual que nós temos é tudo aquilo que nós aprendemos nos livros que nós estudamos. O alimento para um aluno é a lição que ele recebe na escola, é o conhecimento, é o discernimento, é o desenvolvimento dos seus valores. Para nós, na doutrina espírita e para qualquer religião, por isso que eu falei, se você fala assim, a Igreja Católica, pensa na escola católica, em que você vai ali para aprender, não simplesmente para ficar ouvindo palavras que vão te transformar simplesmente por milagre se você não fizer a sua parte. Então, na verdade, quando um aluno frequenta uma escola, ele se depara diante de um mestre que tem conhecimento em determinada área, e ali então ele absorve o conhecimento, faz a sua lição de casa, e depois aquele conhecimento vai fazer com que ele se desenvolva no seu dia a dia.
Quando você vai para uma instituição religiosa é a mesma coisa, não muda nada. A única diferença é o foco, o objetivo daquele ensinamento, mas o mecanismo, o sistema de aprendizado, de transferência de conhecimento é o mesmo. Então o alimento espiritual para nós é quando você não vai olhar na geladeira para encontrar o alimento espiritual. Você vai olhar você vai olhar na sua estante para saber quais livros você tem estudado. Isso é importante para nós. Então você vai estudar o Evangelho, ótimo. Não estuda o Evangelho para ficar conhecendo a história de Jesus e achar que só você decorar aquele ensinamento já vai ser o suficiente. Preste atenção, nós temos que prestar atenção no exemplo que foi dado e fazer com que aquele exemplo se transforme para nós numa filosofia. Todos nós devemos entender dessa forma. Se isso for bem compreendido, todos os problemas são resolvidos. Nós vemos que as pessoas muitas vezes se vestem, se caracterizam de determinada forma por causa de uma religião, sem nenhum problema com isso. Você se veste para o carnaval, você se veste para um time de futebol, você se veste quando vai participar de um evento espírita, por exemplo, com uma camiseta que tem algum desenho, algum dizer, alguma coisa assim. Nada impede isso. Agora, você esperar que aquela roupa te transforme, aí então é uma ilusão. Estar presente num ambiente tem que ter um propósito. No caso, mais uma vez, das instituições, se essas instituições forem vistas como escola, nós vamos até lá nos abastecer de conhecimento, de exemplo, de fortalecimento, e depois nós vamos para o dia a dia fazer com que isso se transforme numa prática da nossa vida. O Zé colocou lá em cima para nós, uma passagem de Herculano Pires. O centro espírita não é um ponto, mas um caminho para a espiritualização. É a nossa sala de aula, é a nossa escola. Muito bem, então quando Jesus naquela época falava sobre as mensagens que, como ele sempre dizia, são as mensagens que vinham do céu, ninguém chega ao Pai senão através de mim, muitas pessoas achavam que tinha que estar perto dele, tinham que ser pessoas mansas ao lado dele, ou seja, mudavam o comportamento naquele instante. Ouviam suas palavras como se aquelas palavras fossem promover uma transformação pelo simples fato de ouvir. E aí então, quando ele disse assim que eu sou aquele que foi enviado para trazer essa mensagem, foi então que perguntaram. E aí então é a grande passagem do nosso estudo de hoje. Disseram para ele assim, disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Ou seja, como quando ele disse que era o responsável ou o representante dessa boa nova, perguntaram então o que ele podia fazer para provar que era realmente aquele. Qual é o sinal que poderia ter sido feito? Isso porque no passado, todos aqueles que eram os grandes representantes do céu, os profetas, os sacerdotes, eles eram pessoas que tinham ali as suas realizações, promoviam ali os seus fenômenos, e aí então as pessoas passavam a acreditar. Quando Jesus simplesmente falava, e é claro que ele dava demonstrações através de suas curas, mas se nós observarmos bem, tirando alguns poucos fenômenos, o restante era simplesmente através do amor, da caridade e do ensinamento. E aí nós observamos que as pessoas não se convenciam apenas com isso. Elas queriam um sinal. Tanto que disseram que na época, os nossos pais, quando falavam nossos pais, eram naturalmente os antepassados. Aqueles que eram os patriarcas de suas linhagens. Os patriarcas ofereciam pão no deserto. E eles se alimentaram. E aí Jesus disse, não, na verdade é meu pai que trouxe o alimento do céu. Aí a gente fica assim, tá, alimento do céu é muito legal, mas mostra para mim, me dá uma prova da autenticidade do seu papel. E aí então as pessoas começaram a duvidar. Nós podemos observar que quando nós assistimos a um programa na televisão, um programa religioso na televisão, ou lemos alguma coisa nos jornais, as pessoas sempre vão a essas instituições esperando milagres. Elas são constrangidas por uma dificuldade, vão até a busca do mundo espiritual, a busca da ajuda do mundo espiritual, pelo fato de não conseguirem resolver suas questões, e aí nós vemos problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento dentro da família, problemas de vícios, problemas de toda ordem. E aí então não conseguem resolver e correm para uma instituição religiosa esperando que o milagre aconteça. E aquelas que fazem muito barulho, muito alarde, divulgando
de uma forma quase que publicitária, os milagres que são capazes de realizar. Porque essa é a forma que elas encontraram de atrair os seus clientes. Porque acabam não se tornando fiéis daquela mensagem, mas clientes da instituição. Porque a mensagem é uma coisa. A instituição que tenta promover aquela mensagem é outra coisa. A mensagem, podemos dizer, é o alimento do céu. A instituição é o mercadinho que tenta vender, comercializar essa mensagem. E aí cada um usa a sua estratégia. E aí, então o que eles fazem? Propaganda. Propagandas do quê? Dos grandes fenômenos que podem realizar. Muitos desses fenômenos são verdadeiros. Nós sabemos que temos médiuns trabalhando nas mais diversas linhas filosóficas. Só que, na verdade, em vez deles fazerem silenciosamente, fazendo com que as pessoas busquem aquela ajuda pela fé, faz com que as pessoas busquem ajuda pelo milagre. E aí, então, acabam transmitindo uma mensagem equivocada. Porque, na verdade, o ensinamento é o conhecimento absorvido e a automudança, a autotransformação que a pessoa acaba realizando em si mesma. Mas, diferentemente do que nós observamos, as pessoas vão, então, do jeito que elas estão, esperando simplesmente que as coisas aconteçam miraculosamente sem que ela tenha que fazer nenhum esforço. Então elas são motivadas pela fé, não motivadas pelo esforço, pelo desejo de transformarem-se. Então vamos aqui para a mensagem de Emmanuel. Ele diz assim: observem com atenção como ele chama a atenção para esses detalhes. Então o texto, mais uma vez para nós, o título dele é Demonstrações do Céu, e a passagem do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhe dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve esquecer as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a tuba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever. Então essa mensagem, que ela chama atenção para nós, é exatamente do grande potencial que todos nós temos, um potencial íntimo, individual, que nós temos de trabalhar com essas revelações. Mas não são revelações miraculosas. São revelações simples. Revelações da bondade, revelações da compreensão, revelações do amor. E nós espíritas ouvimos muito isso, não só nós, mas
se referindo, né, fazendo uma referência a nós mesmos. Nós ouvimos muito assim, né, mas você é espírita fazendo isso? Mas você é espírita pensando dessa forma? Mas nós vemos que os nossos irmãos evangélicos também não são diferentes disso. Você vai na igreja no fim de semana, chega no meio da semana você faz tal coisa. Ao católico a mesma coisa, ao judeu a mesma coisa, ao muçulmano a mesma coisa. Então nós recebemos cobranças pela nossa opção, pela nossa filosofia, e dessa forma, nessa filosofia, nós então somos chamados a dar provas daquilo que nós acreditamos ou da autenticidade dessa mensagem. Porque a partir do momento em que nós nos declaramos como tal, como sendo seguidores dessa filosofia, nós nos tornamos automaticamente como representantes dela. E a partir do momento em que nós somos representantes, nós também somos cobrados por isso, ou mesmo fazemos também as nossas cobranças. Mas nós sabemos que cada pessoa tem ali a sua capacidade, cada pessoa tem o seu potencial individual. Como Emmanuel revela para nós aqui, ele diz que muitos médiuns, que são, digamos assim, aqueles que assumem uma condição de maior referência dentro da doutrina espírita, já que a mensagem ela é exatamente o ensino dos espíritos, ela se manifesta no mundo, então, portanto, através desses nossos médiuns. Então, os médiuns são observados pelos prodígios que são capazes de realizar. Então, é evidente, ele tem que sempre demonstrar que está vendo alguma coisa. Tanto é assim que quando você diz, olha, eu sou espírita. Sério, você vê espírito mesmo? A gente já ou perguntou, ou já viu alguma coisa. Até mesmo entre nós espíritas, né? E aí, você é médium? Você vê alguma coisa? Aí o médium tijolo diz assim, não, eu não vejo nada. Ah, tá. Aí então perde o interesse e vão buscar outra pessoa que seja mais interessante para contar as suas histórias. Não é não, Andréia? Conta aí. Então por isso nós começamos, né? Pois é. Espírito forte é aquele que é médium, mas o espírito fraquinho é aquele tijolo. Mas o que você vê? O que você fala? Nada, só estudo. Só estuda? Será que isso é alguma coisa dentro da doutrina espírita? Então ele lembra aqui para nós que cada um é chamado então a dar uma demonstração daquilo que lhe diz respeito. É exatamente o que chama a atenção aqui. Muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhe dizem respeito. E aí então ele faz Emmanuel chama atenção aqui para nós sobre esses elementos da natureza. O mineral tem a sua utilidade, a árvore também, os firmamentos, o céu, o espaço de modo geral também traz a sua luz. A água também dá notícia do seu trabalho incessante. Onde quer que a água passe, nós vemos o seu sinal. E o ar, da mesma forma, transmite, então, sem palavras, o poder da manutenção da vida. E os homens também temos ali os nossos mesmos imperativos. Então, quando é chamado para nós aqui das nossas características, Emmanuel fala do tolo, daquele que tem conhecimento, daquele que é desenvolvido em grande valor. Então, da mesma forma, também somos chamados, por aquilo que nós escolhemos, por aquilo que nós abraçamos, a dar esse testemunho, a dar essas provas. Se nós nos declaramos como sendo seguidores de uma mensagem, ou portadores de um alimento que vem do céu, de um alimento espiritual, nós somos chamados então a falarmos dos nossos valores, ou falarmos dos milagres que por acaso nós tenhamos vivenciados. Muito bem, então, de um modo geral, quando nós falamos sobre abraçarmos essa filosofia, o mais importante de tudo, aliás, nós temos uma mensagem muito bonita de Madre Teresa de Calcutá, que ela fala exatamente sobre os diversos comportamentos que nós devemos ter perante a sociedade, perante as nossas relações. Então ela fala sobre tudo aquilo que nós temos que fazer. Se por acaso nós formos perseverantes, otimistas, poderemos ser julgados por isso. Mas aí então ela diz que nós temos que fazer assim mesmo. No final da mensagem, depois de trazer uma série de situações,
ela fala para nós que o nosso compromisso, na verdade, é com Deus. Então nós temos que lembrar sempre que, mesmo que nós vejamos nas pessoas, ou vejamos as pessoas, né? Pois é, né, Sandra? Quando nós vejamos as pessoas como referências diante da fé que professa, ou professam, diante da filosofia que abraçam, nós temos que lembrar que elas possuem um compromisso íntimo com Deus, que somente a Ele elas devem prestar suas contas, independente daquilo que nós cobremos ou que nós esperemos dela. Então todos nós individualmente, ao olharmos para o espelho naquele momento de silêncio, nós temos que pensar com profundidade o que nós estamos fazendo daquilo que nós acreditamos. E da mesma forma, quando nós fizemos essa viagem interior, nós temos que também lembrar sempre que cada pessoa também possui a sua necessidade íntima, as suas lutas, os seus conflitos, os seus temores, as suas virtudes. Então temos que promover essa transformação em nós e sermos focados exatamente em nós mesmos, na importância que nós temos para o mundo, diante daquilo que nós podemos realizar, para a nossa família e para nós mesmos. Porque a importância de nós estarmos aqui hoje, de estarmos todos encarnados, e nós temos sempre que lembrar que a encarnação é um privilégio que nós temos, é uma oportunidade sem igual para nos ajudar nesse nosso crescimento, nós temos que fazer valer cada momento que nós estamos aqui. Não esperarmos realizar demonstrações para os outros e nem esperarmos que os outros tragam para nós demonstrações. Na verdade, se por acaso nós tivermos a intenção, e é muito justo que nós tenhamos essa intenção, de mostrar para as pessoas qual é a crença que nós abraçamos, do porquê nós temos a segurança, do porquê nós temos essa fé, do porquê nós temos esse equilíbrio, nós temos que demonstrar simplesmente com a vivência do dia a dia. E não simplesmente realizar grandes demonstrações. Porque isso acaba afetando em nós a nossa autoestima. Porque a gente pensa assim, a minha vida é uma vida tão simples, e a vida daquele outro é cheia de fenômenos, cheia de envolvimentos, cheia de realizações, e eu sou tão insignificante. Quantas vezes nós nos rebaixamos diante daquelas, entre aspas, celebridades do mundo religioso, não falo apenas do mundo espiritual. E aí nós vemos que se aquela pessoa ela é capaz de irradiar aquela luz com maior intensidade, é porque ela tem condições de fazer isso, porque ela já alcançou essa capacidade. Se por acaso a minha luz é apenas uma faísca, é porque essa é a minha capacidade, mas o detalhe é, eu não tenho que tentar brilhar como aquela pessoa, se eu não tenho capacidade para isso. Mas eu tenho que fazer com que aquela faísca seja escandalosa. É uma faísca simples, é uma faísca humilde, mas ela vai fazer barulho, porque eu vou mostrar a força que eu tenho, mesmo com aquela faísca. Então essa luz reflete exatamente esse elemento espiritual que nós absorvemos. Ao estarmos presentes no estudo, começa com desequilíbrio, né, Negrão? Depois pode chegar no estado patológico. Mas dentro da nossa vivência filosófica e espiritual, é muito comum nós nos colocarmos como mais um, como aquele Zé Ninguém, que frequenta um centro, que frequenta uma instituição. Poxa, eu queria tanto fazer o trabalho que o outro faz, eu queria tanto estar na posição que ele está, mas eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu não tenho tempo, condições de fazer nada. Então a minha vidinha, essa minha vidinha medíocre que eu vou vivendo, e na verdade não. Todas as vidas são importantes, a diferença é o que nós fazemos de nossas vidas. Eu não posso comparar a minha capacidade com a capacidade do outro, jamais podemos fazer isso. E mais importante que isso ainda, a gente usa sempre aquela visão que Leon Denis traz do universo, lá naquele livro, O Grande Enigma, ele fala sobre aquela grande cadeia universal. Se eu tenho mais capacidade, eu vejo alguém do meu lado que possui a necessidade de auxílio, e eu posso prestar esse auxílio, eu devo me engrandecer exatamente levando essa minha assistência, demonstrando aquilo que eu acredito. Coisa que nós vemos no mundo de um modo diferente. As pessoas acabam disputando os holofotes, se esquecendo do grande objetivo de nós estarmos aqui.
Então muitas vezes nós esperamos que os outros tragam demonstrações do céu, e muitas vezes nós mesmos queremos fazer essa demonstração para a nossa autopromoção. Que na verdade nós temos que viver aquela nossa vida fazendo um trabalho silencioso, mas um trabalho contínuo e um trabalho produtivo, que é o mais importante de tudo isso. Porque não importa os espetáculos que tem à nossa volta. O que importa é aquilo que nós plantamos e que nós colhemos. Porque do contrário, a nossa vida vai ser simplesmente uma vida improdutiva. Muitos daqueles que vivem embaixo dos holofotes são aqueles que depois chegam no mundo espiritual dentro das sombras. As sombras do constrangimento, as sombras do sofrimento, da humilhação. Porque não souberam fazer brilhar a própria luz, mas esperavam que os outros fizessem com que ele brilhasse. E aí é o grande erro que nós acabamos cometendo. O Armando colocou, né, na casa que eu frequentava, arrastei um monte de não sei fazer nada para o coral. E essas pessoas se tornaram tão ativas, né, e diziam não saber fazer nada. Às vezes temos que dar um incentivo sempre que possível. Porque o que falta muitas vezes no mundo hoje, a gente vê esse egoísmo, em que as pessoas não têm aquele propósito de se auxiliarem uns aos outros. Na verdade, o que as pessoas esperam é exatamente que cada um brilhe individualmente. E não existe brilho individual. O nosso brilho se torna mais intenso quando ele se dissipa, quando ele se espalha, quando ele acaba também brilhando em outras pessoas. E é ali que nós vemos o reflexo daquilo que nós temos. Eu brilho quando eu consigo fazer um outro também brilhar. E nós não precisamos dar nenhum testemunho para ninguém. O Hermes lembrou também, né? Muitos querem estar no palco e poucos na plateia. Porque é natural, né? A gente tem essa característica ainda, essa fraqueza humana, de buscarmos sempre alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Nós já falamos sobre isso tantas vezes e vamos falar ainda, ou tantas outras vezes, que nós temos essa necessidade. Nós precisamos elevar a nossa autoestima pela nossa importância. Mas se por acaso eu não tenho tanta importância, eu vou tentar fazer com que essa importância seja pelo menos reconhecida pelos outros. É aí que eu começo a fazer esse trabalho de publicidade de mim mesmo. E nós temos que ficar em silêncio. O silêncio da autopromoção, mas o barulho da ação, da atividade que nós podemos realizar. Então essas demonstrações do céu. Vamos lá. Essa última frase é fundamental para nós. Diz assim: desse modo, essa última parte aqui, desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada, não deve esquecer as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Esse é um trecho fundamental, porque nós vamos aos livros, às palestras, aos estudos, às casas espíritas, em busca dessas revelações. Nós esperamos que as pessoas mostrem para nós como nós alcançaremos o plano espiritual mais elevado. E nos esquecemos do trabalho. É a mesma coisa que nós fazemos, que eu comentei inicialmente. Frequentamos as instituições, praticamos os rituais, estamos ao lado daqueles que são destaque dentro de cada escola pelo trabalho que realiza, e esperamos que isso seja o suficiente para que haja uma transformação. Nós deixarmos aquele homem velho e começarmos a vivenciar a experiência do homem novo é algo muito difícil. Porque primeiro nós somos forçados a deixar de experimentar muitos dos prazeres que nós vivemos. É o prazer do orgulho, o prazer da vaidade, o prazer das sensações, o prazer do poder, prazer de toda a ordem. E aí então vivemos naquela condição de humildade, abrindo mão de todos esses caprichos para começarmos a viver de fato essa experiência verdadeira, que vem através desse alimento do céu ou dessas revelações do céu. É fundamental para nós, porque depois de entendermos o objetivo, entendemos o propósito desse alimento do céu, vem depois as necessidades de revelarmos-nos
firmemente dispostos a caminhar para o céu, ou seja, através da vivência prática. Então não esperemos que os fenômenos nos impressionem. Aí vem então esse grande conceito da fé. Porque a fé é você fazer as coisas sem que você tenha uma prova concreta. E quando se fala em qualquer escola religiosa, nós caímos exatamente nessa ideia. Você vai até lá, ouvir falar sobre o céu, sobre a vida espiritual, sobre a imortalidade, sobre todas as entidades que estão ali nos aguardando, sem nenhuma prova concreta. Essa é uma grande demonstração de fé. De você dizer assim, olha, eu quero me tornar uma pessoa de bem, uma pessoa caridosa, uma pessoa produtiva, porque eu sei que no futuro o mundo espiritual vai me promover uma condição de vida feliz. Qual é a prova que nós temos disso? Não temos prova. É aí que vem a fé. Para muitos daqueles que têm essa insegurança, tem a necessidade dessa prova. É aí que buscam então esses espetáculos. Como aconteceu com o próprio Jesus, que a gente viu aqui. Quando perguntaram para ele, né, deixa eu pegar aqui para vocês o texto de uma forma literal, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? E aí então Jesus chamou a atenção, vou pegar aqui também o texto do Novo Testamento, quando ele diz assim para nós, deixa eu ver aqui, ele diz assim, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai, que dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, nós temos que crer, sem nós termos prova. E é aí que tem a grande demonstração da fé. Só que essa fé ela vai se tornar muito mais sólida se ela for racional. É aí que entra a fé raciocinada que nós tanto falamos. Eu tenho que acreditar que essa mensagem é verdadeira. Eu tenho que acreditar que essa mensagem ela é real para esse futuro que eu espero. Mas para que eu possa acreditar de fato, eu tenho que analisar todas as pessoas que trazem seus depoimentos, todas as mensagens, todas as histórias, para que eu possa começar a formar na minha mente uma imagem real daquilo que eu vou esperar. Seria mais ou menos aquela história, né? Vamos viajar. Vamos viajar para conhecer a Itália da nossa amiga Sandra. A Sandra vai fazer uma macarronada para nós ganhamos então aqui uma bolsa viagem, vamos encontrar a Sandra. Mas como é que será que é a casa dela? Como é que será o lugar que ela vive? E aí então começamos a nos preparar, absorvendo informações. Como nós vamos chegar, temperatura, local, qual a distância, onde nós ficaremos. Então na nossa mente nós já estamos estruturando o nosso roteiro, o nosso itinerário. E aí então em cada pedaço do caminho a gente vai comprovando aquilo que nós inicialmente planejamos. E aí no momento do retorno, nós ficamos satisfeitos então por tudo aquilo que nós vivenciamos que já era esperado. Então no caso do mundo espiritual é a mesma coisa. Para que a gente não viva essa fantasia, essa desilusão, pois é, Cindizinha, pode se lambuzar. Então para que nós não vivamos essa desilusão, e é por isso que nós encontramos hoje as pessoas desesperadas, não acreditando em alguma coisa, mas querendo acreditar em alguma coisa. E aí elas se entregam de cabeça e acabam se decepcionando, se frustrando. Muitas pessoas passam uma vida inteira acreditando numa filosofia e chegando no mundo espiritual se desiludem com aquilo que esperavam. Mas eu vivia na igreja, fiquei tantos anos acreditando naquilo. Aquela pessoa tal me fez tais promessas. E na verdade somos nós que nos frustramos. E como lembrei Emmanuel, para as várias situações que nós usamos essa expressão, só se desilude quem se ilude. Então, na verdade, a doutrina espírita nos proporciona a oportunidade de não vivermos da ilusão, mas vivemos de uma realidade que ela é estudada, uma realidade que ela se torna palpável para nós, partindo das fontes que para nós são fontes reconhecidas. Então não esperemos simplesmente que os milagres aconteçam para que a gente possa fazer essa transformação. Nós vamos nos transformando pela fé fortalecida que nós temos.
O alimento espiritual chega para nós. Mas um alimento que não é transformado numa prática do dia a dia, numa filosofia de vida, é um alimento que estraga, é aquele alimento que engorda. Mas é o alimento que engorda muito mais a nossa ilusão do que o nosso corpo. E aí então a gente sabe que isso depois vai ser bastante frustrante. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Eu vou passar para o professor que vai fazer um encerramento para nós. Então, mais uma vez, como eu sempre falo para vocês, né, que a minha própria experiência pessoal, ela me mostrou muito isso. Tudo aquilo que a doutrina me ofereceu até agora foi através do conhecimento que eu pude adquirir. Nunca tive sensação de nada, nunca tive impressão de nada, de mediunidade, porque muitos dizem assim, seria muito mais fácil se eu pudesse sentir o mundo espiritual. Aí vem André e fala assim para mim, é porque você não vive o que eu vivo, senão você não ia querer ser médium. Aí claro que eu falo, claro que eu gostaria de experimentar isso tudo, porque para mim é uma questão de aprendizado. Mas depois de tanto tempo aprendendo, ouvindo, eu não posso mais fazer de conta que isso que a doutrina espírita me ensina não é uma realidade. Então, na verdade, eu vivo, ou tento pelo menos viver, dentro dos meus princípios, mesmo que sejam superficiais, frágeis, vulneráveis, esse é o caminho que eu escolhi. Escolhi porque eu sei que isso vai me proporcionar felicidade, independente das provas que o mundo espiritual possa me oferecer. Eu entendi que isso para mim é verdade, é verdadeiro. Muitos outros que nós vemos dentro da doutrina ou fora dela acabam seguindo porque querem acreditar que aquilo seja uma verdade, mesmo que seja uma fantasia. Mas nós temos a oportunidade, por todo o acervo de informações que nós temos, de ensinamentos, de exemplos, fazer com que tudo isso seja para nós uma plataforma sólida, uma plataforma rígida, onde nós podemos construir de fato a nossa vida moral principalmente. E construir essa vida moral significa levantar as paredes, levantar os pilares, construir o teto, o telhado, tudo isso dentro de valores. As paredes da confiança, os pilares do caráter, o teto da virtude, é onde nós estamos construindo. Se por acaso eu tenho uma base que é frágil, eu começo a me tornar dessa forma, vem uma decepção. E aí então uma decepção se transforma numa rachadura. E aí depois de um certo tempo, toda aquela construção que eu comecei a organizar, ela simplesmente desaba, ela implode, porque ela não foi construída de uma forma sólida. Mas se nós temos a nossa crença fortalecida, mesmo que nós vivamos dificuldades, desilusões, decepções, frustrações, agressões, nós continuamos firmes no nosso propósito. Nós não deixamos de acreditar e esperar pelo fato do mundo não corresponder àquilo que normalmente nós esperamos. Então essa é a mensagem de hoje. Demonstrações do céu. Seria muito interessante se elas aparecessem. Mas para nós é muito mais importante que nós acreditemos pela fé que nós temos. Se por acaso vier uma demonstração, para nós vai ser só uma ilustração daquilo que nós já sabemos. Nós não precisamos dessas demonstrações para acreditar, porque a nossa fé já é o suficiente. Pessoal, fechando por aqui então, passando para o nosso professor. Daqui a pouquinho a gente volta para dar os recadinhos para vocês. E essa então é a nossa mensagem, texto número 92, Demonstrações do Céu. E façam a lição de casa, releiam, meditem, façam uma reflexão, que sempre